Gente, o STF está dizendo que quer condenar o Bolsonaro ainda em 2025. Será que isso é possível? Já fazem 5 dias que a Polícia Federal encaminhou o relatório final da investigação sobre a suposta trama golpista para o ministro Alexandre de Moraes e até agora nada de o ministro levantar o sigilo do documento para que todos os brasileiros possam ter acesso ao indiciamento do Bolsonaro e das outras 36 pessoas indiciadas. Mas sabe para quem que não tem sigilo? Para a Globo, é claro! Desde quinta, a gente vem assistindo a Globo revelar informações sigilosas desse indiciamento, o que chegou ao ápice nesse domingo em uma reportagem do Fantástico que tinha até áudios da investigação. E sem olhar o relatório do indiciamento, não tem como a gente analisar quais foram os crimes cometidos por cada um dos indiciados, porque nós simplesmente não sabemos nada disso até agora. Só foi liberada a lista dos nomes dos indiciados, mas sem o relatório integral. Aí não dá para a gente saber em quais crimes cada um foi enquadrado. Mas tem uma coisa nessa história toda que me deixou com a pulga atrás da orelha e que é o seguinte: em várias matérias publicadas pela imprensa, os ministros do Supremo disseram que querem julgar esse caso contra o Bolsonaro ainda em 2025 e condenar o Bolsonaro para que o tribunal não seja depois acusado por ninguém de ter interferido nas eleições de 2026. Isso significa, gente, que se o PGR Paulo Gonet denunciar todos os indiciados em fevereiro de 2025, como a imprensa também tem projetado, então o STF teria que julgar todo mundo em menos de 10 meses. Isso é viável? Vamos comparar esse caso com outras ações similares da história do Supremo para ver se isso é sequer possível. O que você acha? Eu fui atrás para comparar e olha só o que eu encontrei, pessoal. Fica aqui comigo para você entender. O julgamento do Mensalão teve 38 réus, um número quase idêntico ao do caso Bolsonaro. O caso Mensalão, que era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil antes da Lava Jato, demorou 53 sessões do STF para ser julgado. Foi o mais longo da história da corte. Sabe quanto tempo que demorou entre o oferecimento da acusação criminal, da denúncia pelo Procurador-Geral da República, até o início, não o final, o início do julgamento para o STF? Só esse prazo foram 6 anos e 23 dias. Gente, isso tudo. O PGR ofereceu a denúncia em 26 de abril de 2006 e o Supremo só começou a julgar esse caso em 2 de agosto de 2012. O julgamento, então, foi concluído depois, é claro, em 13 de março de 2014, levando 1 ano, 7 meses e 11 dias só para o julgamento. Dos 38 réus, 24 deles foram condenados. Foram ouvidas aí mais de 600 testemunhas. Então, fixa aí esse prazo na sua cabeça. Da denúncia até o fim do julgamento, foram 7 anos e 8 meses. 7 anos e 8 meses. Agora, sabe mais contra quem que o STF já demorou? Contra gente como o Renan Calheiros. Caso em que o STF demorou 9 anos. Gente, 9 anos para tornar o Renan réu pela primeira vez no Supremo. O Renan começou a ser investigado por desvio de dinheiro público lá em 2007, o que inclusive levou ele a renunciar à presidência do Senado, porque ele teria pago pensão a uma filha que ele teve fora do casamento com dinheiro de quem? Adivinhe? De uma empreiteira, Mendes Júnior, depois pega na Lava Jato. Mas depois a investigação cresceu para englobar diversos outros supostos desvios do Renan. Só a PGR demorou 6 anos para denunciar o Renan. A denúncia foi oferecida em 2013. E sabe quando que o STF examinou a denúncia para decidir se começava ou não o processo contra o Renan? Em 2016. Ou seja, vejam que foram 3 anos, 2013 a 2016, só para o STF decidir se ia começar um processo contra o Renan com base na acusação. Só para avaliar a denúncia criminal. E ainda depois disso teve o tempo decorrido para o julgamento. Além desse caso do Renan, gente, tem vários outros, em que nós podemos demonstrar lentidão do STF para julgar casos criminais de corrupção envolvendo réus de colarinho branco. Jader Barbalho, um outro político do MDB, tinha um inquérito mais antigo do STF de 2003 por peculato, tráfico de influência e lavagem de dinheiro e foi arquivado sem julgamento em 2015, porque demorou tanto para ser julgado que aconteceu a prescrição, que é quando o Estado não pode mais punir alguém simplesmente porque o julgamento demorou demais. São vários e vários casos, então, que já se tornaram verdadeiras lendas na crônica política no Brasil.
Inclusive os casos da Lava Jato, em que as pessoas tinham foro por prerrogativa de função, lá no STF demoraram anos para ser julgados. Ao mesmo tempo em que o STF é um poodle, é um cachorrinho manso, ou melhor, é uma tartaruga contra os corruptos. Vamos agora dar uma olhadinha e comparar com os casos recentes contra o outro lado, contra a direita? Aí, meus amigos, o STF, é uma lebre, é um foguete, é ainda um moedor de carnes. Veja o caso do Daniel Silveira. Ele foi preso em 16 de fevereiro de 2021, depois ele publica um vídeo contra ministros do Supremo. Pouco mais de um ano depois, em abril de 2022, ele já estava condenado pelo STF a cumprir uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Uma pena maior do que aqueles do Mensalão, que tinham desviado mais de 100 milhões de reais. Vejam ainda o caso do 8 de janeiro. Os primeiros réus foram condenados pelo STF em 14 de setembro de 2023. Menos de 9 meses desde os fatos. Praticamente um recorde do Supremo. E as penas, meus amigos, as penas muito maiores do que as penas dos corruptos que desviaram milhões. Se você pichar lá com batom, perdeu o mané na estátua do Supremo, você recebe 17 anos de prisão. Mais do que o dobro das penas dos condenados centrais do Mensalão, políticos centrais do Mensalão. Mas aí você pode me perguntar, Deltan, por que você está fazendo esse levantamento inteiro? A resposta, gente, é simples. O PGR, o Paulo Gonet, ele já disse, segundo a imprensa, que a análise dos indiciamentos fica para o ano que vem. E que se houver denúncia, é pelo menos aí de fevereiro para frente que ela vai vir. Por outro lado, os ministros do STF dizem que eles não querem ser acusados de interferir no processo eleitoral de 2026 e por isso eles querem condenar o Bolsonaro até o fim de 2025. Só que aí tem dois problemas nessa frase. Primeiro, que eles já estão anunciando que vão condenar o Bolsonaro, mesmo antes da denúncia, antes da análise das provas, antes das defesas, antes das testemunhas, antes de tudo. O que mostra que nós não estamos tratando de um processo penal democrático, de um julgamento, mas de um processo ditatorial, de coisa da China comunista ou do Irã fundamentalista. A gente está tratando de um pré-julgamento, um julgamento que é simplesmente o cumprimento de um rito depois de um carimbo de condenação. O segundo problema é que se o STF demorou mais de 6 anos para julgar um caso complexo como o do Mensalão, que tinha praticamente a mesma quantidade de réus que o caso da trama do suposto golpe, como é que o STF vai julgar o caso da trama do suposto golpe em menos de 10 meses? Como isso seria humanamente possível? Eu respondo. Só será possível ao custo dos direitos e garantias fundamentais dos réus e do devido processo legal, que têm sido vilipendiados dia sim, dia também no Supremo Tribunal Federal. Porque um julgamento de um caso dessa magnitude, envolvendo um ex-presidente da República e uma suposta trama de golpe ser encerrado em menos de 10 meses, significa que o STF pretende atropelar todo o devido processo legal em busca de uma condenação que já estava decidida desde o início. Isso sim é o verdadeiro sepultar da democracia. Se o STF fizer isso que ele está prometendo, será que ele irá jogar a última pá de terra sobre a cova da democracia brasileira? Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o STF vai condenar Bolsonaro em 2025? Conta aí pra gente nos comentários.